Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do dinheiro que o Lula teria mandado para o Rio Grande do Sul. Os petistas estão enchendo a boca dizendo que Lula mandou 60 bilhões para o Rio Grande do Sul, 62 bilhões para o Rio Grande do Sul, ou mais de 60 bilhões, porque mandou 50 bilhões e agora mandou mais 12 bilhões. Mas nós vamos desconstruir esses números aqui. Olha só, é a BBC falando isso, tá? A BBC, vocês sabem, é de esquerda. E essa reportagem aqui eles escreveram com um monte de economista, até do PSOL, explicando a situação, né? Que esses números estão errados. Que não, o Lula não mandou 62 bilhões para o Rio Grande do Sul, até porque não teria esse dinheiro. O que o Lula mandou foi uma quantidade muito menor, na casa dos milhões de reais, que a gente não sabe nem quanto é ainda. O resto foi liberação de crédito. Crédito é empréstimo para pagar depois, né? E pior do que isso, tem o truquezinho. Por quê? Porque os 12 bilhões inclui os 7 bilhões de crédito que estão no outro pacote também. Ou seja, você está fazendo duas vezes, né? Tem 7 bilhões duplicados nessa história aí, no mínimo, né? Vamos entender esse caso aqui, porque é mais um escândalo do Lula. Mais uma tentativa de propaganda, de fazer propaganda em cima da tragédia do pessoal do Rio Grande do Sul, sem estar de fato ajudando o Estado. Essa notícia foi sugerida por Peter Foi Coroinha, do Padre Lancelotti, Antônio Cardoso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a BBC, né, agente da esquerda, totalmente comprometida com o governo Lula, está falando aqui que o governo Lula inflou bilhões em reais ao divulgar os recursos federais para o socorro ao Rio Grande do Sul, dizem economistas, né? E aí ela explica aqui o seguinte, que olha só, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: tem gasto duplicado, tem gastos que não são gastos, que são empréstimos, e tem coisas que são estimativas do que vai ser emprestado ainda, né? Então ele fala aqui, ó, além disso, canais oficiais do governo e ministros do Estado divulgaram a partir de domingo, dia 12, que o governo teria destinado mais de 62 bilhões em ações para enfrentar a crise socioambiental gaúcha, sem detalhar o que está contabilizado nesses valores, né? E aí que está a história que eu falei. Eles estão fazendo a conta dos 50 bilhões que o Lula falou que ia dar, que na verdade é mais empréstimo do que qualquer outra coisa, e os 12 bilhões que seriam aprovados pelo Congresso, que na verdade estão dentro desses 50 bilhões, né? E aí o pessoal explica aqui, ó, que o governo ofertou linhas de crédito. Então esses 50 bilhões que eles estão dizendo aqui, a maior parte disso é justamente os 39 bilhões disso daí, é composto de estimativas de quanto pode ser emprestado por bancos em linha de crédito para pequenas empresas e produtores rurais a partir de aportes do Tesouro Nacional no valor de 7 bilhões para subsidiar juros e oferecer garantias contra eventuais calotes. Então repara o que o governo fez. O governo não entregou nenhum centavo para o Sul. Ele pegou 7 bilhões de reais, botou esses 7 bilhões de reais à disposição dos bancos para falar, isso aqui é para seguro. Caso alguém não pague, caso tenha algum problema, a gente subsidia esse negócio, esse valor está aqui. Mas vocês têm que voltar tudo para mim depois, tem que devolver tudo depois, né? É empréstimo, não é valor, não é dinheiro dado. E aí o governo estimou que os bancos, né, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, o que quer que seja, a partir desse dinheiro vão emprestar 39 bilhões para as pessoas lá no Rio Grande do Sul, e aí, né, para as empresas e coisa e tal, para o Rio Grande do Sul, e daí isso vai voltar, estão botando esse dinheiro como se fosse dinheiro dado pelo governo. Não é, é dinheiro emprestado. E eles nem sabem se vai ser emprestado. Por quê? Porque eles estão estimando que os bancos vão emprestar esse dinheiro para as pessoas, que as pessoas vão pedir dinheiro emprestado nos bancos para nesse volume, né? O que ele deu foi só uma garantia de 7 bilhões, no final das contas, que não é também dinheiro, também é empréstimo, é aquele negócio de empréstimo ali para garantir a coisa, né? E no final das contas tem mais um monte de outras coisas que eles estão falando aqui, que não ia ter, aqui ó, 2 bilhões para desconto nos juros e depositaria mais 5 bilhões em fundos garantidores. Medidas que poderiam gerar os 39 bilhões, mas ou seja, o governo não deu 39 bilhões, olha como é que está enganado isso daqui, né? E esses 7 bilhões aqui também fazem parte da medida provisória que foi para o Congresso. Então, ou seja, tem 7 bilhões duplicados e 39 bilhões que são lorota, que são mentira, não é nada, né?
Então, ou seja, mas de qualquer forma você pode falar assim, não, mas 7 bilhões ainda é muita coisa. De qualquer forma, não é que o governo está dando isso para o Sul, é empréstimo. Ele está emprestando lá para tentar dar garantia para os bancos, né? Aqui ele fala, essa medida foi feita pelo Bolsonaro na época da pandemia. Na época da pandemia gerou mais do que 160 bilhões de dólares em empréstimos. Então quer dizer que o Bolsonaro poderia dizer também que botou 260 bilhões de dólares em empréstimos para ajudar todo mundo na pandemia, né? Não, a televisão não fala isso, né? Enfim, aqui, ó, tá o pessoal falando que o Lula anunciou 50 bilhões de investimentos no Sul. Não é investimento, gente, não é investimento. É empréstimo que o Lula está fazendo. Aí no final você fica que o pessoal, os economistas do próprio BBC falam, mas quanto tem nisso daí de empréstimo real, assim, de valor real? De quanto disso daí é de dinheiro dado para o Rio Grande do Sul? E aí ele chega à conclusão que ninguém sabe, porque é tão obscura a coisa que eles fizeram. Você tira esse dinheiro que na verdade é empréstimo, tira outros tipos de empréstimo que estão ali também. O pessoal fala que ninguém sabe qual é o valor, que poderia estar na casa de milhões no final das contas isso daqui, e não chegar nem a bilhão isso daqui. Eu acho que a bilhão chega, tá? Mas pode não chegar nem isso. No final, o mais engraçado é esse daqui, ó. Aí ele fala aqui, ó, eu acho que é uma situação de calamidade, a contabilidade dos recursos de fato gastos pelo governo federal deve ser muito rigorosa, muito transparente, para que há toda uma pressão do mercado financeiro para se conter ao máximo os gastos possíveis no Rio Grande do Sul. Eu não acho que é isso. O importante é saber de onde é que está saindo esse dinheiro, né? Então, se os gastos serão inflados, melhor para fazer propaganda política, isso pode prejudicar os gastos necessários mais adiante. O Decache, que é o cara que deu essa declaração, defende que seja criada uma página similar à que a Controladoria Geral da União adotou na pandemia de Covid-19 para detalhar os gastos emergenciais adotados no governo Bolsonaro. Ou seja, o Lula está querendo fazer a pandemia dele, torrando dinheiro, inflando os números loucamente, e já está tomando um chega para lá. Por que você não faz um negócio igual o Bolsonaro, que era tudo detalhadinho, tudo aberto, se sabia quanto foi gasto em cada coisa? Porque nesse momento, ninguém sabe quanto foi gasto no Rio Grande do Sul de fato, né? A propaganda de 62 bilhões, não, o Lula já mandou 62 bilhões e não sei o que lá. Esse número está errado. Tá? Tira disso daí 7 bilhões que é duplicado, 39 bilhões que é empréstimo e mais um monte de coisa que ninguém sabe o que é exatamente. Tem um monte de coisa que está indo para financiamento de coisas lá do próprio Estado e coisa e tal. Ninguém sabe quanto é que foi de ajuda realmente para o Rio Grande do Sul. Tinha que ter a transparência que teve o Bolsonaro de criar uma página para detalhar todas essas despesas num caso de calamidade, né? Aqui, ó, como se avalia políticas públicas sem dados concretos, sem rigor na divulgação, sem notas metodológicas publicizadas? Exatamente, o Lula está fazendo a lambança que o Lula está fazendo. É o que eu falo para vocês. Imagina esse tipo de idiota na época da pandemia. A gente tem que agradecer todos os dias por ser governo Bolsonaro aqui na época da pandemia. O Lula aqui teria sido uma tragédia sem tamanho. E ele está provando isso no caso lá do Rio Grande do Sul, né? Mas mesmo que chegue, né, alguns falam aqui que o valor total pode chegar a 1 bilhão que o Lula está mandando de verdade para o Rio Grande do Sul. Beleza, mesmo isso, o governo está gastando um dinheiro que ele não tem. Porque a verdade é essa, né? No governo Bolsonaro estava se fazendo um esforço para diminuir a dívida pública, né? Chegou a pandemia, foi obrigado a aumentar a dívida pública, mas depois tudo foi corrigido. A coisa voltou ao normal, voltou a caminhar direitinho, foi a recuperação em V do Paulo Guedes. Parabéns ao Paulo Guedes mais uma vez por isso. Mais uma vez, uma crise bem conduzida. Saímos dela rapidamente com uma economia funcionando, com superávit público, com tudo legal. Aí, agora o Lula não, né? O Lula, olha só o gráfico que eu já mostrei no vídeo ontem do Marco Sintra aqui, mostrando o endividamento, como é que tá a situação, né? Isso aqui é o endividamento sem juros da dívida, sem algumas coisas que não seriam posteriores, né? É o gasto mesmo do governo. Vinha aqui o governo gastando, diminuindo o endividamento, aqui é negativo, tá? Então, quanto mais para baixo aqui, é mais endividado está o governo. Então, o governo estava, quando o Bolsonaro assumiu aqui em 2019, ele estava mais ou menos com 400, quase 500 milhões em débito aqui em janeiro, né? 480 milhões de dívida o governo brasileiro. Aí foi diminuindo, né? Porque quando sobe aqui, na verdade, está diminuindo a dívida, chegou a quase 400 milhões. Aí teve a Covid. Aí a Covid não teve jeito, teve que pegar empréstimo e coisa e tal, mas recuperação em V. Voltou e chegou a um mínimo de 280 milhões de dívida em 2022, né? Aí beleza, aí Lula ganhou a eleição. Aí 2023, meu amigo, olha só. A gente tá aqui no mesmo buraco da pandemia, sem
ter nenhuma pandemia. Agora tem a tragédia do Rio Grande do Sul, é verdade, mas isso aqui não está contabilizado aqui ainda não, tá? Esse dinheiro todo que o Lula está falando aqui não está contabilizado aqui ainda não, né? A gente está aqui sem nenhuma tragédia, sem nenhuma pandemia, sem nada, e no final das contas, agora vai entrar o gasto da pandemia, né, da tragédia do Rio Grande do Sul nessa história aqui. O Lula não tem dinheiro. Isso é que é o problema do Estado gastador. Gastou dinheiro ajudando os amiguinhos, dando dinheiro para peixada, dando dinheiro para sindicalista, dando dinheiro para artista, e agora, quando precisa realmente do dinheiro, não tem, né? Um absurdo que está acontecendo, que vai acontecer. Por quê? Porque, de novo, que tem que ajudar o Rio Grande do Sul, tem. Tira de outro lugar, tira de outra coisa, tira de alguma outra empresa, tira de alguma coisa do governo e manda para o Rio Grande do Sul. Sei lá, demite funcionário público, faz alguma coisa no governo e manda o dinheiro para o Rio Grande do Sul. Isso sim é o que devia ser feito, não criar dinheiro, criar mais dívida, como o Lula está fazendo. Isso vai ser trágico por várias formas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.